Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um girão de notícias. Deixa o like aí no começo do vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, vou fazer mais uma análise do que propriamente aqui um girão de notícias. O Vasco ontem teve aquele jogo todo complicado contra o Brusque, mas graças a Deus conseguiu a vitória, respirou. No mínimo, como eu falei para vocês na minha análise ontem, o Vasco dorme o final da rodada a 8 pontos do G4, podendo até ficar a 7, caso o Fogo e o CRB percam os seus jogos. E aí, vencendo o Goiás na segunda-feira, o Vasco pode encurtar para 5 pontos, ou caso essas duas equipes que eu mencionei perder nessa rodada e na rodada que vem, cair para 4 pontos. E aí na outra rodada o Vasco pega o Confiança, que é o vice-lanterna do campeonato nesse momento, e aí o Vasco pode dar um estirão e uma arrancada. Falar brevemente do Nenê. O Nenê é um cara que tem sido extremamente importante para esse princípio de arrancada, essa melhora do time do Fernando Diniz. Olha como o futebol é curioso. O Vasco jogou muito bem contra o CRB, melhor ainda contra o Cruzeiro, mas não venceu. E ontem, no pior jogo do Diniz, teve o contexto do campo ruim, expulsão injusta do Léo Matos ali no primeiro tempo ainda. Isso muda muito o contexto do jogo. Vocês vão de lembrar também que o Brusque perdeu 3 pontos, naquele caso lá de racismo do jogador Celcinho, e o Brusque estava, salvo engano, a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então o time estava muito pressionado para vencer, foi naquele desespero, já não ganhava 11 jogos, agora 12, então tinha toda uma carga emocional, retorno do público, né, no estádio lá do Brusque. Vocês viram que tinha alguns torcedores acompanhando o jogo, tinha uma galera até em cima da mureta ali, então era um clima bem de jogo decisivo para os dois lados. Então tudo isso pesa. O Vasco, por mais que tenha dado uma melhorada com o Fernando Diniz, o Vasco vinha tropeçando nos 2 últimos jogos, tem a situação de se sentir injustiçado pela expulsão incorreta do Léo Matos, então um carrossel de emoção ali, às vezes faz o time puxar um pouquinho para baixo. Vitória heróica do Vasco, que vale são os 3 pontos, a gente é importante analisar algumas coisas, e cara, o Nenê tem sido muito importante. E um fato bem emblemático que aconteceu ontem, e uma coisa a gente não pode deixar de mencionar, que se em alguns momentos a gente achava que o elenco estava de sacanagem, nesse momento não é isso. Os jogadores estão brigando muito, estão se entregando. O jogo com o CRB foi assim, o jogo contra o Cruzeiro também. O Vasco, inclusive, além de ter jogado bola, marcou pressão, mordeu lá em cima. Infelizmente, tomou o gol naquilo que é uma carência absurda desse time, que é jogo aéreo defensivo. Ontem a gente não tomou gol por alguns milagres que o Vanderlei fez, por 2 gols que foram anulados, mas o Vasco sofreu demais nas bolas aéreas. E aí, cara, teve um lance que foi emblemático, uma bola que passa ali pelo Zeca, o Zeca podia cortar, ele meio que refutou, o cara quase faz o gol, já aos 40 e alguma coisa, o Castan sai voado na direção do Zeca, xinga ele, o Zeca não gosta do esporro, reage, bate boca com o Castan, e quando acaba o jogo, os 2 jogadores se ajoelham, inclusive ambos são cristãos, e fazem uma oração e se abraçam. Então, assim, você vê que os jogadores estão comprometidos. Jogam bem, jogam mal. A gente sabe que o elenco é limitado. Enfim, mas pelo menos a gente dá para ver que os jogadores estão comprometidos. Aquele lance de estão cagando e andando. Nesse momento, não consigo enxergar isso. Fernando Diniz também é um cara que chegou com tesão, com brilho nos olhos. Então, começo a acreditar que há luz no fim do túnel, de que o Vasco possa conseguir aí a tão sonhada arrancada para a Série A. Lembrando também que é muito importante o jogo do Goiás. De nada irá adiantar essa vitória do Brusque ontem se o Vasco perder para o Goiás em São Januário. Vai para 11 pontos do Goiás aí. Não sei como é que vai acabar o jogo do CRB e do Botafogo. Então, para a próxima rodada, a gente pode voltar a se embaralar de novo e, em tese, perder 2 rodadas, né? Porque tirou numa rodada, na outra voltou para o mesmo estágio, trocando em miúdos e jogou 2 rodadas na lata do lixo. Então é de extrema importância a vitória do Vasco no jogo de segunda-feira. Confronto direto, Marcelo Cabo aí que vem numa situação bacana, tirou o Goiás ali de fora do G4 e colocou e não saiu mais. Ele tá bem pressionado por lá, porque perdeu um clássico dentro de casa. Salvo engano, o Goiás já tinha perdido na rodada anterior. E aí se perde pro Vasco,
pode entrar numa sequência de 3 derrotas consecutivas aí, deixar o Vasco colar, chegar a 5 pontos do próprio Goiás. O Goiás, dependendo dos jogos aí do CRB e do Botafogo, pode vir para a 4ª colocação, no momento ele é o vice-líder, e aí a gente sabe como é que é futebol, né? Pressão danada, enfim. Então esse jogo eu acredito que o Goiás vai levar como jogo da vida. Um empate, inclusive, para o Goiás não seria um resultado ruim. No melhor dos cenários, para eles é uma vitória, óbvio, mas brecaria o Vasco e jogaria uma rodadinha ali na lata do lixo. Lembrando que o último jogo em São Januário, os últimos jogos entre Vasco e Goiás em São Januário foram jogos aí de deixar o torcedor bem machucado. Em 2018, salvo engano, foi 19, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco está vencendo o jogo, toma um gol no último lance, uma bola com o Oswaldo Henrique vai cortar a espirra e faz um gol contra, foi em 19 com o Vanderlei Luxemburgo. Pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, de 20, que acabou em 21 na última rodada, o Vasco tinha que tirar aquele saldo de 12 gols na última rodada para permanecer na Série A, até vencer o jogo, mas foi insuficiente. Era impossível, né, tirar 12 gols de saldo em apenas uma partida. E pela Copa do Brasil, sob o comando ainda do Abel, o Abel foi demitido depois, inclusive aquele jogo teve briga, pancadaria em São Januário, o Vasco perdeu o jogo de ida do Goiás em São Januário, acabou revertendo fora de casa, aqueles gols do Henrique, que ele foi cruzar, a bola acabou morrendo dentro do gol, e um chute do Benítez que desviou, e aí nas penalidades máximas, o Fernando Miguel segurou a barra lá atrás. Então Vasco e Goiás têm feito jogos muito espinhados, jogos difíceis ali. O Goiás, inclusive, vem a São Januário, empata, ganha um joguinho. O Vasco não tem tido domínio absoluto contra o Goiás jogando em São Januário, não. Então preveja um jogo, primeiro, difícil, um jogo literalmente decisivo, mas o Vasco tem um grande trunfo para essa partida. Foi disponibilizado 7.700 ingressos, acredito eu que a torcida do Vasco vai lotar o estádio, principalmente vindo de uma vitória, sabendo que esse jogo é decisivo. Então a galera deu uma animada, se perde pro Brusco ou empata, talvez não venderia a carga máxima, mas nesse momento acredito sim que existe uma boa possibilidade do Vasco conseguir lotar São Januário, e aí faz uma diferença. É bem verdade que esses jogos que eu mencionei para vocês tinha bastante público em São Januário. O jogo, inclusive, contra o Goiás, que o Vasco perdeu, tinha sido até então o último jogo com público. Eu tava lá, nesse jogo que eu falei que teve a confusão, São Januário é abarrotado e ainda assim o Vasco perdeu. A gente sabe que a torcida faz uma diferença muito grande, mas ela sozinha não consegue reverter os jogos. Se não era fácil, todo mandante joga em casa com o público, vence os seus jogos. Enfim, começa a ter um pouco mais de esperança de que o Vasco possa conseguir, enfim, essa arrancada, mas passa muito em ganhar o Goiás na segunda-feira, encurtar para 5 e ganhar o Confiança no domingo, porque senão não adianta. Encurta para 5, perde por Confiança, o Goiás ganha de novo, volta para 8. E aí a gente perde 3 rodadas. Então, acho que é muito importante mais essas 2 vitórias. Aí a situação pode cair para 3, 2 pontos, 4. Aí falta ainda bastante jogos. Vão faltar na casa ali de 10 partidas, 11. Aí você tem uma situação mais tranquila, né? Que você pode ganhar, empatar, perder e fazer uma gordura. E aí naquele sprint final, principalmente nos confrontos diretos, o Vasco ainda pega Curitiba, ainda pega Botafogo. Já tem um jogo do Goiás agora na segunda-feira. Tem Guarani ainda, que está ali no bolo do meio. Sampaio Correia fora de casa. Então o Vasco, esses jogos principalmente, vai vencer. Inclusive, eu dei uma estudadinha na tabela. Se o Vasco vai ter jogos difíceis agora nessa sequência, o Vasco na reta final vai pegar equipes ali da parte baixa da tabela, podendo pegar algumas até rebaixadas. Então o Vasco vai ter um meio de campeonato aí difícil, pegando adversários mais da parte alta da tabela. E na reta final, se ele passar bem, conseguir entrar no G4, ou tiver bem na biquinha ali, há uma probabilidade maior do Vasco conseguir engatar uma sequência de vitórias nos últimos jogos, porque, em tese, o Vasco vai pegar adversários um pouco mais frágeis. Começa a ver a luz no fim do túnel, vamos torcer que o Vasco, enfim, consiga essa tão sonhada arrancada. Lembrando que até aqui o Vasco, no máximo, conseguiu 2 vitórias consecutivas no campeonato. Toda vez que se avizinhou a possibilidade do Vasco engatar a terceira, e às vezes até com a rodada ajudando, todo mundo perdendo, o Vasco podendo ganhar, entrar no G4, o Vasco empatava ou perdia. Vocês cansaram de ver isso no campeonato. Então esses 2 jogos que eu citei para vocês como primordiais,
é um fato novo, inclusive, se o Vasco conseguir. Será a primeira vez que o Vasco conseguirá uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Outro fato curioso, o Vasco, antes do jogo do Brusque, era o terceiro pior visitante do campeonato, só tinha 3 vitórias na competição. Ontem conseguiu mais uma vitória. Mas o Vasco vai precisar demais pontuar fora de casa, porque a campanha do Vasco jogando fora de São Januário é bem ruim. E em São Januário mesmo o Vasco deixou escapar pontos aí muito preciosos. Mas agora nessa reta final a gente tem o retorno do público. Daqui mais à frente vai ter inclusive capacidade máxima para o estádio. Então se o Vasco estiver de fato ganhando, chegando ali, a torcida vai lotar o estádio. É isso, galera. Vamos mandar vibrações positivas. Nenê tá jogando muita bola. Fernando Diniz tá com sangue nos olhos. Ricardo Graça fez uma partida heróica ali de lateral esquerdo. Foi bem no jogo. Então tem algumas coisas positivas para a gente observar. De negativo, se não corrigir esse sistema defensivo, o sistema defensivo é um todo, não é só os zagueiros e os laterais, e as bolas aéreas, dificilmente o Vasco vai conseguir essas mais 9 vitórias que ainda faltam, porque é muito difícil todo jogo você marcar 2, 3 gols, porque a sensação que você tem é que o Vasco todo jogo vai tomar um golzinho. Ontem passou raspando. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like. E se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. Tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!